no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Voltamos! Estamos aqui, sejam muito bem-vindos ao No Meio Disso Tudo. Eu sou a Patrícia Gomes e eu sou uma pessoa que eu priorizo conforto na hora de vestir. Justo. Então, assim, se a peça ela é confortável e ela é linda, aí eu tô no céu, entendeu? Correto. Porque Excelente. essa coisa de, peça desconfortável, não é comigo. Eu gosto de roupinhas confortáveis e lindinhas. Não, tá certíssima. Eu compartilho um pouco do seu sentimento. Eu sou o Fábio Gomes e eu não gosto de passar roupa. Eu também Eu não. sou uma pessoa que eu queria muito ter baixado essa skin, mas não baixei, eu odeio. Quando eu tenho que fazer, me dá raiva, mas... também. Estamos com você, Estamos né? com você, é. Eu sou a Natália Bride e eu gosto de combinar minhas roupinhas. É algo que me dá Ela faz paz. isso. Eu Faz gosto, isso mesmo, então é eu verdade. combino assim um pedaço da cor da blusa com o cinto, com Sim. a calça, com É o verdade. sapato. Faz isso Hoje muito pensei, este brinco harmoniza com esta blusa? Harmoniza. Harmoniza. Harmonizadora. Eu gosto de ver as meias de Natália Bride. Às vezes ela chega com as meias Exatamente, muito é sempre singulares. tudo pensado. Arrasante. Eu sou a Aline Diniz e eu sou daquelas que eu tenho roupa de 15 anos atrás. Eu gosto de verdade, comprar uma gosto. peça de qualidade que eu vou usar por muitos e muitos e muitos anos, que vai durar pra todo sempre e não aquelas coisas que vão estragar depois da primeira Que é lavagem, descartável, sabe? sim, sim, É sim. isso, não É. gosto. Eu gosto de ter uma peça que é isso, assim, eu consigo fazer o antes e depois daquela peça, sabe? Como eu tava. Como tava o Não meu como a cabelo. peça tava, porque a peça Exato. tá igual. A peça está idêntica, só eu mudei. E eu sou a Júlia Delbel. E eu gosto daquelas roupas versáteis. Sabe aquela roupa assim que você fala, ai, eu quero ir trabalhar com ela. Mas, putz, rolou um compromisso depois, eu vou pra um jantar, vou um negócio. E aí eu já tô pronta, eu combino com a roupa também, entendeu? Dá pra usar em todos os lugares. Roupa do Correta. rolê e do trabalho. Exatamente, porque ela é chique, ela é versátil, ela combina com tudo, entendeu? Eu gosto disso, que eu posso usar em todos os lugares. Ah, por quê? Maravilhosa. Porque Bebel é o quê? Uma pessoa chique. Chiquérrima. E não sei se vocês perceberam, vocês amigas que estão nos assistindo, todas as nossas curiosidades de hoje foram a ver com roupas, com peças, com vestuário, porque hoje Insider tá com a gente! Não tem miga melhor do que Insider. Não, Se muito você amiga, já acompanha maravilhosa. esse canal, você sabe que Insider já é miga, né? Sim, Insider já é exatamente. Inclusive, se você tá vendo a versão do YouTube, você tá vendo nossos looks Maravilhosos, tudo. Exatamente. Para você que está nos ouvindo, a Insider tem diversidade de cores, de tamanhos, assim, tudo para agradar a todos. E você, Fábio, que não gosta de passar roupa, a Insider desamassa no corpo, não desamassa? Sim. Salve de palmas pra Insider. É um dos motivos que eu tô usando e vou usar sempre. Perfeita. E aí, todas as nossas curiosidades têm a ver com a Insider, têm a ver com peças de roupa, porque assim como os nossos gostos pessoais, você pode ir pra qualquer lugar com elas. Elas são certeza. confortáveis, desamassam no corpo, dá pra fazer qualquer lookinho combinandinho e duram muito tempo. Muito tempo. Então, assim, de fato, não tem miga melhor do que a Não Insider, tem, não. porque dá pra ir pra qualquer lugar com ela. Mas tem como ficar melhor, sabe por quê? Ah. Porque miga que é miga tem o quê? Cupom de desconto. Miga que é miga, ajuda no bolso, entendeu? Exatamente. É só você entrar no site, colocar lá Entre Migas ou clicar no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário lá do YouTube, que você vai ganhar 15% de desconto. 15%. Deixa eu fazer uma Gente, é muito pergunta. bom. A gente pode usar esse cupom? Claro. Amiga, eu quero dizer que no nosso vídeo de Quarteto Fantástico, que Insider, né, também estava lá com a gente, também estava com uns lookinhos lindos. Aí meu pai assistiu, aí ele comprou camiseta. O Pedro assistiu, colocou lá o cupom Entre Migas, comprou cueca, entendeu? Então é isso. Então a gente pode usar o nosso próprio cupom. Exatamente. Tá, eu vou aproveitar. Chegando em casa, farei exatamente isso, tá? E aproveita pra garantir a sua logo, porque compras acima de R$399 você ganha uma meia Spectrum Socks Low. E não é só isso, acima de R$599 você ganha um boné. Nossa, Que isso? Ou seja, Arrasou você só demais. vai ganhar. Você só tem como ganhar. só tem ganhar. Exatamente. E Então, vai estiloso ainda. Vai porque- Exatamente. Exatamente. Então, por conta disso, a gente quer agradecer a Insider por esse o quê? Publi das migas! Publi das migas! Publi das migas! A
A gente gosta ou não gosta de um publi das migas? A gente A ama. gente ama cantar essa Eu butiqueira. amei que eu vi um comentário no Instagram de alguma publi e a pessoa falou: Nossa, eu vejo a publi das migas e já canto. É sobre isso, a Assim gente que é fazendo bom. a nossa própria melodia. Nosso próprio jingle. Nosso jingle, é verdade. Mas enfim, falando sobre peças que duram anos, sobre passagem do tempo, uma sexta-feira mais louca ainda, que eu não sei se concordo com esse título, porque eu preferia Sexta-feira Muito Louca 2. Ou mais louca. Pronto, exato. Uma louca demais. Exatamente. Mas sexta-feira é mais louca, né? Uma sexta-feira loucurinhas de sexta-feira. Sei lá. Acabou de estrear no cinema essa continuação, né? Depois de muitos anos. E aí a gente pensou, vamos falar sobre envelhecer? Que é uma coisa que a gente já tinha pensado, né? Quando a gente fez a concepção. Vem nessa bad desse- vibe com a gente aqui. Não, que Não, bad vibe, eu quero começar esse assunto falando. A alternativa não é boa. A alternativa a envelhecer é o quê? Morrer! Então, Exatamente! pronto. Exatamente. Zero bad vibes. A gente quer falar aqui sobre essa questão justamente assim. Nossos sonhos de hoje são os mesmos sonhos de antes? A gente pensa como a gente pensava antes? A gente é velho pra alguma coisa? Porque a Não. gente recebe muito essa pergunta, né? Então a gente resolveu debater hoje sobre esse tema aqui no meio disso tudo. Mas começando, só falando um pouco sobre o filme, sem dar spoiler, porque a Aline não viu ainda. E a gente fez já a nossa análise honesta. Já fizemos. Já tem no canal, Eu não consegui ir na cabine, eu não É. consegui ir na pré, eu vou no Não, tá tudo cinema bem. Mas eu vou assistir. baixar a sua expectativa. Filme do ano. Filme do ano. Maravilhoso. Eu fiquei feliz de ficar com um sorrisinho o Sim. tempo inteiro. O tempo inteiro eu estava sorrindo. É maravilhoso. Eles abraçam os anos 2000 da melhor forma possível. Eu amo. Da melhor forma possível. Tipo, é um clima de filme dos anos 2000. O mesmo clima do primeiro. É maravilhoso isso. Sim. Lindsay Que Lohan delícia. merece. Ah, ela tá tão Exatamente. linda. Ela tá tão bonita. Ela merece tanto. O filme inteiro eu só penso assim, ai, que bom pra você. Que Tô tão bom feliz pra por você, que linda que Tô você tá. muito Você feliz. tá ótima, carismática, entregando. Exatamente, se divertindo. Jamie Lee Curtis também tá se divertindo. A musa Meu está Deus, se divertindo. Deixa eu fazer um paralelo muito rápido sobre envelhecer, e depois a gente pode até entrar nisso, porque eu fui assistir Corra que a Polícia Vem Aí, que eu tava muito animada pra assistir. E sobre envelhecer, tem o Liam Neeson e a Pamela Anderson no filme. E eles se assumiram como um casalzinho. Eles Eles são um casal, é o lindo. melhor casal do Lindo. momento. Eles são maravilhosos. Eu tô apaixonada por esse Ele tá casal. dando entrevista falando assim, qual é o highlight da sua carreira ali? Trabalhar com ela. Aí você fez tipo... Não, Juro. ela tava dando uma entrevista promovendo a linha de skincare dela. E aí ele simplesmente, tipo, chega assim, mais perto. Ela tá mostrando um lip balm. E ele só chega pra ela passar nele. Ela nem pede. Gente, Você, eles são você tudo. sente que os dois estão tão felizes. Então, ela Tipo, merece, ela ele merece. merece. Ele merece mais do que. Assim, eu ia falar mais do que ela, mas assim, ele merece demais, porque ele perdeu a esposa num acidente muito trágico, anos atrás, e eu tô tipo. Eles no filme, Não. eles são tão fofos. Eu tô tão apaixonada por esse Bonitinho. casal, sabe? Eu também. acho que a gente consegue até puxar, pra começar esse tópico de envelhecer, uma questão muito importante que muita gente, quando a gente faz Miga Responde, sempre manda é constante. Essa pergunta a gente respondeu mais de uma vez, que é: Migas, eu queria mudar de profissão. Ou, eu queria começar a falar, mas eu me sinto muito velho pra isso. Eu me sinto muito velho pra ir no cinema sozinho. Eu me sinto muito velho pra começar algo novo. E eu acho que justamente essa coisa de envelhecer, de se sentir velho, é importante a gente comentar sobre esse assunto, porque, como a Natália abriu o podcast falando, a alternativa é morrer. Então, quanto mais tarde você começa, mais tarde o tempo vai passar do mesmo jeito. Dá sempre pra se reinventar. Ó. O Liam Neeson é um ótimo exemplo disso, porque ele é um cara que, depois de velho, virou um astro de ação. Sim. Ele é uns Verdade. 50, Jovem, 60... ele não é, ele não jovem, fazia ele era um ação. ator de drama, É. lista de Schindler. Eu sou um atorzaço, pesado. Sim, Né? No máximo um Star Wars aqui, olha lá. De repente, Busca Implacável, que ele já deu algumas entrevistas falando, eu achei que ia direto pra vídeo. Ele só queria pagar as contas, pegar o Reformar a seguro-saúde. cozinha. E aí agora ele falou, não, agora eu vou fazer comédia. Não, e a Pamela Anderson também, né? Que ficou Exatamente. muito tempo afastada ali do spotlight por causa de todas as tretas que aconteceram na vida pessoal dela ali, a mídia divulgando. Foi muito Foi maltratada muito nessa maltratada, mídia. muito maltratada. entendeu? A mídia divulgando coisas absurdas, tal, não sei o quê. E ela voltou devagarinho, tal, não sei o quê. E tá No tempo dela. arrasando. E aí encontrou o amor. Você vê que ela faz- tá tão confortável com ela mesma, assim, sabe? Sim. Isso dela Linda, não usar linda. maquiagem. Maravilhosa. Eu acho maravilhoso. Ela, que foi um dos grandes ícones dos anos 90, assim, de beleza.
Sim. Porque acho que atualmente as pessoas mais jovens, assim, elas não têm uma noção do tipo do símbolo, né, que ela foi, assim, Sim. de sexualidade, de beleza e tudo isso. Então essa mulher parar de usar maquiagem, ela tá assim, E a você pele vê- impecável, né? A pele impecável, e você vê ela nos tapetes vermelhos, ela tá feliz. Lindíssima. Sim. Ela tá tão bem com ela mesma. Maravilhosa, perfeita. E Exato. fazendo o link com o Sexta-feira, ainda mais louca ainda, a Jamie Lee Curtis deu uma entrevista falando assim, nossa, se eles estão realmente juntos, deixa eles em paz, deixa eles viverem. Porque ela falou, ele merece, justamente o que você falou, porque ele teve uma perda muito grande. Ela merece, tipo, tudo que ela passou, porque as duas trabalharam juntas no Last Showgirl. Mas, então, assim, ela, na torcida, assim, acho que esses dois filmes estão muito unidos nesse Interligados, tópico, né, de... Tipo, você continuar aproveitando a vida. Eu tava vendo também que nós, millennials, somos a primeira geração que continua se vestindo como quer. A gente não precisou fazer a verdade. transição de se vestir de adulto. Você se envelhecer. Eu fico pensando assim nas fotos dos meus avós, no meu aniversário, no aniversário do meu irmão de 1 ano. E meus avós tinham a idade que meus pais têm hoje. Sabe? Meus pais me tiveram com 30 anos. O que pra mim, assim, inacreditável. Não consigo conceber eu com 30, hoje que eu tenho 39, ter tido filho com 30. Era, assim, inadmissível, impossível. E aí, eu vejo as fotos deles, eles já estavam assim, aquela coisa mais senhorzinho, uma coisa mais sóbria, um vestidinho mais fechado, uma coisa assim. E aí eu vejo, ó, a minha mãe, o meu pai hoje, tipo, é outra pegada também. Sim. assim. Totalmente. Então, Mas eu vejo muito isso no Golden Girls. Porque elas do Golden Girls, elas não são tão velhas quanto elas parecem ser. Elas são relativamente jovens É uma até. série, né? É uma série que não tem no Brasil, Não tem no infelizmente. Brasil, são 4. Não tem no Brasil, meninas. São 4 senhoras vivendo felizes. Os seus anos seus dourados. anos É dourados. o primeiro Sex and the City, assim, que eram É. mulheres falando sobre várias coisas, Maturidade. e sexo. Exato. Só que aí você olha como elas eram ali, lá atrás, era tipo, elas tinham tipo 50 e poucos. E você fala, cara, Não é- e- hoje a Demi só que Moore você- tem 50 anos. Aí você imagina ela vestida com Exato. vestido floridinho, cabelinho curtinho e branquinho. E não tem problema nenhum você se vestir assim também. Você faz o que te faz feliz. Exatamente. Exatamente. Aí eu acho que a gente chega nesse ponto de virada, assim, que eu acho importante, porque hoje a gente também teve o privilégio da gente conseguir mudar também muitas coisas nas nossas vidas numa idade que, na teoria, já era pra gente estar... Porque no passado, pros nossos pais, era assim... Você tá ali nos seus 25, 30 anos, já era pra estar casado, com filho, apartamento pago, etc. E o mundo mudou. O A mundo não minha é mais mãe esse. casou com 25 anos porque as irmãs delas falavam pra ela que ela tava ficando pra tia. Mas a minha avó falava a 25. mesma coisa. Exatamente. Do tipo, você passou dos 20 anos, você não casou, ficou pra titia. E hoje a gente consegue conceber isso, assim. Então, é importante, quanto mais velho essa régua tá abrindo, assim, pra que a gente consiga ainda se sentir jovem. A ciência tá avançando pra que a gente tenha mais saúde por mais tempo, assim. E é muito doido quando eu vejo algumas pessoas se privando de fazer coisas porque se sentem velhas. Do tipo assim, ai, putz, eu não vou num show, nada a ver. Eu vou... Gente, eu ia no show do One Direction, eu Directioner também, sabe? Assim, porque eu gosto e tá tudo bem. Então, as pessoas, eu vejo muito também, existe numa geração um pouco mais jovem, eu vejo, em vez de redes sociais e tal, essa coisa do tipo assim, nossa, essa tonhona de 30 anos querendo se vestir desse jeito. Ai, esse tonhão de 30 anos querendo gostar de, sei lá, de Deixa as Seventeen. pessoas se vestirem Eu falo, como elas querem. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo vai chegar nessa idade. E eu acho isso muito louco pra pensar assim. Eu acho que existe também uma mudança de paradigmas, assim. Eu vou fazer um paralelo muito bizarro, mas vou falar um pouco da minha mãe. Porque minha mãe e meu pai se divorciaram quando eu tinha ali 14 anos. Então, minha mãe tinha 42, 43. Então, ela já era mais velha. E é isso, assim, se você parar pra pensar em começar uma vida de novo, conhecer uma nova pessoa, estabelecer laços, dividir conta, toda essa treta. Sim. Pra algumas pessoas isso pode parecer meio pesado, tal. Cara, minha mãe tá com meu padrasto há 20 anos já. E é isso, assim, minha mãe também, quando começou a assumir o cabelo branco, que hoje já não é mais aquela coisa que era de antigamente. Sim. Tipo, minha avó pintou o cabelo até o dia que ela morreu, entendeu? E minha avó também. Você pega a foto minha, nenenzinho no colo da minha avó, você acha que ela já tem 70 anos. Minha avó tinha 50 e poucos. Isso pra mim é o Entendeu? mais impressionante, ver os nossos avós quando a gente era criança, assim, porque
E você tem a lembrança, não precisa nem você ver foto, mas você tem a lembrança deles muito velhos. É um arquétipo do Exato. idoso, né? Que a gente tinha. Exatamente. Tipo, meu avô, por exemplo, ele faleceu muito jovem. Ele não chegou a fazer 70 anos. Meus pais estão chegando nos 70. E eu falo, gente, mas... Eles pareciam tão mais velhos. Aí, tipo, vai dar um tilt na minha cabeça de ficar pensando nisso. Mas é muito isso. Eu vejo meu padrasto. Meu padrasto tem 75. E meu padrasto não tem um cabelo branco na cabeça dele. Entendeu? Tipo, a gente brinca, que a gente fala que ele levanta à noite pra pintar. Mas é genética. A mãe dele morreu Meu com pai é 101 anos. E ela foi ter cabelo branco com 80, 90 anos. Minha entendeu? avó também Então, foi assim. eu acho que as coisas vão mudando. E é isso, assim. Eu verdadeiramente não acho que tem nada que você não pode fazer dependendo da sua idade, sabe? Obviamente, a lei não permite que você faça algumas coisas quando você é muito jovem. Mas, por exemplo, as últimas férias que eu tirei, eu fui pra Disney. Andar de brinquedo, comprar tranqueira. Se eu pudesse, entendeu? eu iria todos os anos pra Disney. É isso. E o meu objetivo de vida é enriquecer o suficiente pra eu poder ir todos os anos Se pra tem Disney. uma coisa, se tem uma coisa que me deixa, mano, desgraçada das ideias, aquele povo que fala, ai, porque adulto Disney, aquele que eles falam americano, Nossa, me dá Disney vontade de adults. mandar pra aquele lugar. Ai, porque eles são tão... Teve um vai cara se na fuder. imigração uma Cara. vez, perguntou, tava eu, meu pai e minha mãe, a gente ia pra Disney encontrar minha família lá, ia toda a minha família pra lá. E aí o cara da imigração dos Estados Unidos, ele virou e falou assim, vocês não estão velhos demais pra Disney? Ninguém vai te se perguntou. fuder, irmão. Aí eu virei pra ele, eu tava topetuda. Eu falei assim, você nunca está velho demais pra ir pra Disney. A gente não tá fazendo a própria Walt Disney, funcionária. Mas é isso, sabe? Tipo, a gente ficou mais velho agora e agora a gente tem dinheiro pra realizar os sonhos que a gente não conseguia realizar quando a gente era mais novo. Exatamente. Sabe? Tipo, putz, você é o melhor exemplo. Não, mas a Paty é o melhor exemplo de show, por exemplo. Sim. O quanto de show que eu sabia que ela queria ir, ela não foi, e agora as bandas estão voltando e ela está podendo. My realizar Chemical esse Romance, objetivo. vem aí. Paguei caro o ingresso. Caro. Então. Paguei. E é sobre isso, assim, a gente conseguiu. Eu acho que faz muito do que a gente tá falando, né? De ter esses desejos da infância, e existe muito essa coisa quando a gente vira adulto, da gente ter esse apego com o que a gente gostaria de fazer no passado, né? Eu, por exemplo, sempre sonhei pra Disney e nunca fui, assim, por questão de grana mesmo, né? Então acho que eventualmente é um sonho que vou realizar. É a quero. mesma coisa Vamos, também. vamos, É o que quero fazer aí, né? E não é que a gente tá fazendo uma propaganda pra Disney aqui no caso, mas eu acho que existe assim, por exemplo, quero ir pra Europa, quero viajar o mundo, quero fazer coisas mais que hoje a gente entende privilégios que a gente tem quando a gente fala sobre isso, claro, né? Mas é importante essa coisa da gente não se sentir velho pra fazer isso, do tipo assim, já passou a época de pintar o cabelo de rosa, já passou a época de eu usar uma roupa colorida, não passou a época de nada, não passou a época mesmo, de nada. Não, mulher tem estigma. O cabelo. Nossa, você tá muito velha para ter o seu cabelo comprido. Não pode. Ai, não, você vai pintar. Ai, você vai deixar branco. Ai, você não vai deixar branco o seu cabelo. Tudo é cobrança, Sim. assim. E tem uma coisa da cultura, a gente tava falando, os americanos cobrando, tipo, falando dos adultos Disney. Nossa, americano tem muito isso. E aí agora tem toda uma questão de a cultura cringe, né? Que os jovens têm medo de viver, de fazer o que eles querem, porque eles têm medo de ser cringe, Tirar de passar foto do vergonha, pôster. de tirar foto do pôster. Eu vou ser cringe sobre até o isso. dia que eu morrer, velho. Mas é muito triste você deixar de viver por causa de julgamento. E é tudo inventado. Não existe. Não é uma lei do universo. Não existe, sabe? Na nossa época tinha o julgamento, só que ficava nos nossos amigos pessoais. E na ali. revista Capricho. Exatamente. Hoje em dia, o julgamento parece que é global, porque qualquer coisa é redes sociais. Então, assim, parece que se você tá fazendo uma coisa que é cringe, que é fora, Sim. o mundo inteiro tá te julgando. Porque não é só os seus amigos mais próximos, entendeu? Sim. De uma maneira ou de outra, eu lembro também quando eu comecei a gostar dessas coisas, assim, de tipo filmes e séries e discos e tudo mais. E eu morria de vergonha de ir na banca de jornal comprar revista, porque na época não tinha site online. Crianças. Funcionava Tinha que- assim. Exato. A gente Tinha que ir fazia na assinatura banca. de revista pra Exato. ler todo mês. Exato. Tinha que ir na banca comprar as coisas. Eu tinha a pasta, tem as pastas.
pasta, né? Das coisas, a gente já falou sobre as pastas aqui no canal antes. Mas eu tinha muita vergonha. E hoje, eu acho, até dentro do nosso canal, que é... A gente teve, eu e o Fábio tivemos uma experiência ontem, onde ainda existe muito esse julgamento do que você gosta, o que você pode gostar e o que você não pode gostar. E hoje, eu não tenho problema nenhum em falar das coisas que eu gosto ou que eu deixo de gostar e defender isso, entendeu? Que é algo que eu fui construindo ao longo do tempo. E dessa mesma maneira, eu também acho que, do mesmo jeito que quando a gente era criança, e a gente pode entrar nesse tópico agora, mas quando a gente era criança, a gente tinha alguns sonhos de quando a gente fosse adulto, a gente ia fazer XYZ e tudo mais. E tem sonhos que eu realizei e que eu consegui fazer aquilo virar uma realidade. E tem sonhos que ficaram no passado também. Tem coisas que você queria. Eu queria, quando eu era criança, eu queria muito, muito, muito morar fora do Brasil, sabe? E aí, conforme a vida foi acontecendo, eu percebi que tudo bem isso não ter acontecido. Não foi um fracasso, entendeu? Sim. Era uma vontade que eu tinha, que não se concretizou, mas eu conquistei outras coisas aqui. E se acabar acontecendo... Que bom também, sabe? Tipo, tá tudo certo. E eu acho que é muito isso. Tem muita gente também que tem esses sonhos de infância. E aí, quando eles não se realizam, falam... Nossa, eu fracassei comigo mesma. Tem problema você mudar de ideia, sabe? E eu acho que quando a gente é criança, a gente idealiza muito. E isso faz parte, é inerente do ser humano, né? A gente idealizar o nosso futuro, a gente pensar o que a gente quer. E eu acho que quanto mais a gente, né, faz terapia e modula a nossa mente pra entender que a vida vai te levar pra caminhos que justamente muitas coisas podem acontecer que você não entende naquela hora, mas depois no futuro você entende por que aquilo aconteceu pra te levar pra outro caminho. Eu lembro muito quando eu comecei, eu acho, levando isso um pouco pro caminho de profissão, assim, quando eu era mais jovem, meu sonho da minha vida inteira era ser VJ da MTV. Então, assim, eu queria porque queria ser VJ da MTV. MTV era, assim, meu auge da minha vida. Só que aí, né, a MTV acabou. Pra começar. Pra começar. Mas na época que eu tava na faculdade ainda existia. Então eu fiquei muito na cabeça que eu queria trabalhar com entretenimento. Então, assim, não importava como... Nunca é uma coisa assim. Depois que eu comecei a estudar, eu entendi que ia ser algo por trás das câmeras. Eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia estar fazendo hoje o que eu estou fazendo aqui. Eu acho que é muito doido quando a gente para pensar no efeito borboleta, gente. Por quê? Eu falei, quero trabalhar com entretenimento. Só que aí, não, é muito difícil eu conseguir estágio na área. A gente sabe que é uma área muito fechada, etc. Aí, é muito interessante como os sonhos vão mudando, né? Porque na época eu entendi, beleza, é muito difícil. Então, eu quero, ser muito rica. Eu vou ser muito rica, eu quero trabalhar num negócio que eu tenha muito dinheiro e que eu possa fazer tudo o que eu quiser e blá, blá, blá. E aí, eu lembro, na época da faculdade, que eu fui fazer processos de estágio, aqueles milhões de processos de estágio que você faz. E eu só tomava não. E eu cheguei a fazer uma reunião com o professor de faculdade pra ele me ajudar. Tipo, o que eu falo na entrevista? Porque eu não sou aceita em lugar nenhum, eu não sei o que tá acontecendo. E uma das coisas muito doidas que acontecia na época é porque eu competia com pessoas que, assim, todo mundo tinha feito intercâmbio. Todo mundo tinha cursos extras. E eu tinha minha escola da freguesia do ar. Era isso que eu tinha. Exato, era isso que eu tinha. Inglês. Porque meu pai e minha mãe colocaram a gente desde criança, assim, do tipo, não, vocês vão fazer isso aqui, que é uma coisa que eu agradeço muito meus pais, que a gente ia chorando, não queria ir pro inglês, e a gente foi lá fazer. Tá vendo, crianças? Tem coisas que seus pais te mandam fazer que vale a pena no futuro, Vale a pena. tá? Ouça seus pais, eles sabem o que estão fazendo. Exatamente. E aí, Nem quando sempre, eu tava... mas a intenção é boa. Geralmente a intenção é boa. A geração dos nossos pais é daquelas que não teve muito tempo de lidar consigo mesmo. E eles tiveram que aprender fazendo. Mas vocês querem... Exatamente. Desculpa, eu só vou te fazer uma pergunta antes de você continuar a história. Os pais de vocês falam inglês? Não. Então, os seus pais falam. Só a minha mãe fala. Meu pai não fala inglês. Mas minha mãe também estudou pra caramba, tal, não sei o quê. Eu sinto que, às vezes, os nossos pais dão as oportunidades que eles queriam que eles Sim, tivessem também. tido na infância Sim, deles, sabe? Com certeza absoluta. A minha mãe, ela foi aprender inglês. Meu pai fez inglês antes, mas minha mãe foi aprender inglês só depois. Minha mãe assim. também. E ela fez muito por causa da profissão. E foi também aprender espanhol, tudo isso. Mas a mesma coisa com o piano comigo, por exemplo. Tipo, eu não sei tocar piano, mas você vai aprender a tocar piano. É isso. É isso. Os meus pais fizeram isso com a gente. Os meus pais, eles quiseram dar as oportunidades, assim, que eles fizeram a gente tirar passaporte, mesmo sem eles terem, enfim. Mas, voltando pra minha história. Eu só tinha o curso de inglês, então eu competia com pessoas que eram muito acima, entre aspas, do meu nível, né? E um lugar que me deu oportunidade, que eu fiz a entrevista e aí passei por aquelas dinâmicas chatíssimas, que a gente tem que fazer depois um podcast sobre dinâmicas de entrevista de emprego. Saco! Mas Amiga, aí, eu infelizmente não vou poder contribuir muito, porque eu fiz uma vez. E aí você ficou Eu pra fiz sempre. algumas 10 anos. vezes, foi insuportável. Esse vai ficar um tópico com o próximo programa. Mas passei várias vezes, e era pra uma farmacêutica
que pagava muito bem. Eu lembro que na época, pra estágio, era quase R$2.000. Isso em 2008, Eu sei ganhava lá. R$200 no meu estágio. Eu ganhava 400. Opa! Vocês entenderam, né? Preço de São Paulo, eu ficava em Porto Alegre. Exato. Então, assim, era um negócio que eu falei assim, cara, arrasei. Pronto, vou conseguir cumprir meu objetivo. Me bateu alguma coisa. E aí eu falei assim, tava tudo certo, era mandar o documento para do RH. E aí eu fiquei assim, cara, não sei. Eu quero seguir carreira numa indústria farmacêutica, mas eu vou ter dinheiro. Mas eu não sei se é isso, eu não sei. Bati. E aí, simplesmente, chegou no dia limite para enviar os documentos, me deu a louca. Mandei uma mensagem pra mulher falando, agradeço muito, mas infelizmente não vou seguir. Aí quando eu falei pro meu pai, ele quis me matar, ele quis me assinar, mas foi uma decisão da hora que eu acho que me deu um estalo de intuição Amiga, da minha arrasou. cabeça. Então, assim, e logo depois disso, passou um tempo e eu arranjei um estágio na Nickelodeon. E aí foi a minha vida que foi, engatou. né? E engatou nessa parte de marketing, porque mas até falar meus mil empregos aqui, vai ter que ser um programa inteiro. Imagina se Mas- for ter o episódio do Futuro Alternativo. É. Igual a da Phoebe. Da Phoebe. Aham, Sim. vai ter a Phoebe que trabalha, foi Trabalha trabalhar com na finanças. bolsa, Exato. Então, assim, é muito. Isso tudo tem a ver com envelhecimento, por quê? Porque essas decisões que a gente toma como adolescente, o que caminho que a vida, os grandes ICs que a gente tem na vida, né? Então eu fiquei, cara, então é muito doido, assim, como o meu sonho na época continuou, mas ele mudou. Então, assim, não fiquei rica, mas comecei Vai a trabalhar. ficar. Vou Vai ficar. ficar. Esse podcast vai ser muito milionário. Vai ser usado, inclusive, É. quando a gente estiver relembrando todos os nossos milhões. Mas é muito doido pensar nos ICs da vida, assim. Não sei se vocês têm esses momentos que vocês pensaram, putz, vou seguir o meu sonho, a minha intuição, do que seguir a lógica. Cara, porque a lógica era ir pra lá, né? Eu acho muito injusto e até ruim você ter que definir sua vida com 17 Nossa, anos. sim. Horrível. Você tem 17 anos, você não sabe direito Não, de você não- nada. você não tem maturidade. Você não tem maturidade pra porra nenhuma. Você não sabe o que você quer. Exato, sabe? você não Exato. sabe direito, mano. Você não sabe como que você quer acordar direito. E aí, agora você tem que escolher uma profissão que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, escolhe. Vai Escolhe, aí. agora, Agora, escolhe, vai, escolhe, vai, escolhe, vai. escolhe. Sem pressão. Sem pressão. E é isso, tipo assim, quando chegou pra mim, a gente veio de um colégio onde ele não era um colégio muito artístico, ele era um colégio bem quadradinho. Você fez jornalismo, Então, né? Fiz jornalismo. E só que aí chegou a hora, o que você quer fazer? Eu tinha uma professora de redação que falava que eu não sabia escrever. E aí, tipo... Então, aí você fica assim, putz, eu não sei escrever, eu não sei matemática, eu não gosto de ciência. O que eu faço, tá ligado? Pra onde que eu vou? Eu era meio tímido, eu não sabia interagir e tal. E agora? Sabe? E aí, de repente, você parece que você tá cercado de, tipo, de pessoas querendo te obrigar a tomar uma decisão naquela hora que é muito difícil de você se entender. Tem, mano, seus tios, seus pais, professor, Nossa, todo mundo, todo mundo Não, e os querendo primos falar. que já estão entrando na faculdade, Exato. sua mãe falando assim, viu que a fulana tá fazendo não sei o que lá. E você fica assim, Exato. E aí já tá fazendo não sei o que, tá fazendo não sei o que lá. E você o que? Você devia fazer isso, que você combina com isso. E aí eu acho muito injusto isso, que se você estiver passando por isso, então respira. E se você não acertar de primeira, tá tudo bem, sabe? Exato. Tipo, porque é uma pressão muito forte de você tem que saber o que você quer fazer e ser isso aí apenas. Eu entrei numa faculdade, saí, fui pra outra, a Bel também. E até você... É difícil você conseguir lidar com essa mudança e, tipo, conseguir verbalizar, assim... Não é isso que eu Errei. quero. Errei e eu quero fazer outra coisa. Eu acho que quando você entra na faculdade, acho que a faculdade é muito esse momento, assim. O que você está estudando, você pensa, daqui 30 anos eu vou estar lidando com isso. Exato. Então, a gente vê, né, muita gente tendo problemas, né? Tipo, tendo problema com ansiedade, um monte de coisa na faculdade. Porque essa pressão é muito forte. E é muito difícil para todo mundo pensar assim, putz, errei, vou ter que mudar isso aqui. O meu caminho vai ter que atrasar uns anos, né? Porque você pensa assim, vou ter que Sim. atrasar uns anos para eu desviar aqui para fazer outra coisa. E você ter apoio pra fazer isso, né? Porque Exatamente. tem gente que não tem. Tem gente que não Os tem. pais pressionam pra
seguir por um certo Exatamente. caminho. E às vezes, sei lá, tipo, dependendo da faculdade que você quer fazer, como que você vai pagar? Se você já não é Você é um estudante, você vai continuar sendo estudante, você não tem dinheiro. Não. Como que você vai fazer isso? Você vai conseguir uma bolsa? Você vai conseguir passar numa pública? Mas eu isso vou... tudo é difícil. Nesse sentido, tem a história do meu pai e da minha mãe. Minha mãe se formou em nutrição. Não era o que ela queria. Ela só, tipo assim, ela só fez nutrição porque ela sabia que o que dava dinheiro era medicina. Ela não conseguiu passar em medicina. E aí, ela conseguiu passar em nutrição, fez. Aí, conforme os anos foram passando, ela foi subindo, tal, não sei o quê. De chefe de cozinha dentro de uma empresa, ela virou gerente do administrativo. Aí ela foi subindo. Minha mãe aposentou como ela trabalhava com sistemas. Ela dava consultoria dos sistemas de depósito. Entendeu? Tipo, e ela nunca fez, assim, cursos formativos pra isso, ela sabe? viveu a situação. Ela indo. foi subindo e pegando a experiência, que é outra coisa, assim, que também acho que vale dizer aqui. A faculdade não te ensina absolutamente tudo que você precisa saber. Não. Sim. Você vai aprender precisa muita trabalhar. coisa fazendo. E num outro lado, meu pai, que foi fazer faculdade quando eu nasci. Meu pai entrou na faculdade em 1990, ele se formou. Eu lembro da faculdade dele. Tem foto minha pequenininha com meu pai se formando. Porque é isso, ele não teve oportunidade antes. Quem pagou a faculdade do meu pai foi a minha mãe. O meu pai... Entendeu? Meu pai terminou a faculdade porque a minha mãe largou a dela. Aí. E aí, porque ela tava fazendo matemática, porque também a família da minha mãe era só ser professora, era a profissão que dava. E a minha mãe largou pra eles conseguirem pagar a faculdade do meu pai. Aí meu pai se formou em Direito, assim. É muito doido quando a gente para pra pensar, assim, que a gente fala, de novo, né? A gente falando de um lugar de privilégio, que tem muita gente que não tem nem o privilégio de parar e fazer a faculdade pra Sim. escolher o futuro. É assim, preciso trabalhar. E eu vou trabalhar no que eu consegui trabalhar. Tenho uma amiga muito querida, assim, que eu estava no colégio, nesse momento de pensando o que eu quero fazer. Ela já estava trabalhando em loja, porque ela não tinha dinheiro pra sustentar, e aí ela conseguiu fazer faculdade pelo ProUni. Então, assim, quando você para pra pensar, o mundo, ele é muito injusto nessa fase de... E esse mundo, né, que te mói, né, dessa coisa de você ter essa pressão de você saber o que você quer. Às vezes você tem um sonho daquilo, e o seu sonho, como a gente foi falando, ele vai se moldando de acordo com o que a vida vai te Sim. levando, e tá tudo bem. A gente tem um exemplo dentro de casa com a nossa mãe também, que a gente para pra pensar nisso, que a gente fala muito de onde que eles tiram essa coragem da gente mudar do nada e a gente conseguir ter esse privilégio de conseguir mudar, assim, de eu falar, putz, eu não vou poder negar o meu emprego numa farmacêutica. A minha mãe, ela se foi formada em assistência social e ela trabalhou anos em RH de uma empresa. E aí, um belo dia, quando a gente tinha o quê? Uns 10, 12 anos, sei Por lá. aí. E o sonho da minha mãe sempre foi trabalhar artisticamente, assim, né? Ela é muito... Hoje ela faz bebê reborn, gente. Sim, é Artista. a polêmica do momento. Não, mas ela é Mas artista. Mas ela é artista, ela artista, trabalha é com uma as mãos. artista. Ela sempre É. conseguiu trabalhar com as mãos. É muito manual, assim. Então, e ela fazia essas coisas manuais para as pessoas como assistente social. Então, assim, as pessoas iam no RH, coisa. Então, ela fazia atividades, assim, do tipo, vamos fazer um crochê, vamos fazer uma pintura, vamos fazer... E ela foi se apaixonando pela arte de biscuit, né? E aí, foi aí que ela meio que entendeu que ela era muito boa nisso. Aí, ela pediu demissão pra abrir o próprio ateliê e montar, assim, ela começar do zero, depois de, assim, ter os 2 filhos criados, depois de sair. Então, é muito doido, assim, essa coisa de você seguir esse sonho que ela nem sabia que tinha. Do tipo, disso foi se desenvolvendo e a gente foi muito inspirado por isso, né? Da gente conseguir parar um momento e falar assim, tá... Eu consigo recalcular a rota agora? Dá tempo de recalcular a rota agora? Eu acho que o mais importante quando a gente fala pro público é isso. Sempre dá tempo. Porque as pessoas falam assim... mas eu sou muito velho hoje pra fazer uma nova faculdade. Sim, hoje você tem 30 anos, vamos supor. Daqui a 4 anos, você vai ter 34. Você vai poder ter feito com 34 anos, ter completado uma faculdade. Ou você vai ficar pensando, sou velho. E as pessoas focam muito no final, né? No Sim, objetivo. E o processo é muito bom. Você aprender, você, tipo, descobrir coisa nova. Não é só sobre chegar lá, E sabe? eu acho que não é só sobre faculdade também. A gente tá sobre falando esse qualquer exemplo aqui tipo de... específico, A Natália, você pode falar muito sobre isso. Que você mudou completamente de carreira. Assim, você trabalhava com... Você ainda trabalha com isso. Eu não tô tirando esse mérito, porque eu amo seus textos. Não. É porque eu amo seus textos. Mas era algo que você sempre quis fazer e nunca teve esse escape. E aí, quando você começou a mexer com isso, você falou, puta, eu gosto de fazer isso.
sabe? Exatamente. Para E quem não sabe, eu mas sou não responsável pela parte de artes do Entre Amigas. Todo Mas não design. confunda hobby com job também, que eu acho que esse é um grande Sim. problema da vida hoje em do dia, millennial, sabe? É do millennial, mas eu acho que os jovens eles conseguem Eles ter já uma estão de boa. diferenciação. Nisso a Gen Z tá bem resolvida. Essa parte eles estão melhores. A gente que sofreu A gente com que isso. tá- É porque a gente caiu na lorota de que a gente tem que amar o que faz, né? sim. E assim, não é necessariamente isso. É bom, mas não é necessariamente Sim, isso. mas tipo, meu pai tava me falando que ele tem uma aluna agora, meu pai dá aula na medicina da USP, lá em Ribeirão Preto. Que ele tem uma aluna que já tem mais de 30 anos, tá casada, tem um filho e, tipo, foi no churrasco dos estudantes lá em casa, porque meu pai ama fazer churrasco. Adora. E eu fico pensando muito nisso, que, tipo, é muito legal também você fazer uma faculdade mais velha, porque você tem outra maturidade. Tipo, quando você é mais jovem, você tá meio que farreando também, sabe? Assim, tipo, é outra mentalidade. Uma faculdade mais velha que você tá com foco, que você gosta ali do que você tá fazendo, é outra coisa. Você tá aprendendo aquilo com prazer, sabe? Assim, acho que a gente passa muito pra Porque essas você coisas. quer, né? Não porque você é obrigado. Exatamente, E aí a perspectiva que você tem daquilo, tipo, não são 4 anos que você vai perder fazendo aquilo ali. São 4 anos que, se você pode fazer, parar e fazer uma faculdade, cara, é um privilégio. E você, é muito bom pra você. É muito legal, muito satisfatório no final, entendeu? São 4 anos que você tá ganhando de conhecimento, de explorar uma nova parte do seu cérebro, sabe? De Assim, uma novas nova amizades, profissão. entendeu? É isso, Exatamente, você conhece pessoas outras que você não conheceria perspectivas, no tudo dia a dia. isso. É que eu acho que o mais gostoso disso que a Bel tá falando é que a gente falou muito sobre as amarras sociais que são colocadas na gente de isso é ridículo, isso é tosco, não sei o quê. E conforme você vai ficando mais velho, você vai fazendo foda-se. Nossa, muito. Quando eu fiz 30 anos, pra mim foi o momento que eu falei: nossa, eu sou a dona de mim mesma. Sim, exato. Eu que mando. Você quer me julgar? Julga, fica aí na sua. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou ser eu. Não, eu já ouvi assim, porque depois de uma certa idade você não pode mais usar, tipo, saia mais curta. Nossa. Eu malho todos os dias. Sai! As minhas pernas são malhadas e eu vou usar a saia curta Sai. sim. Nossa, eu uso sem malhar. Sem malhar, Vai eu ver a minha celulite sim, que eu tô com calor. Mas num paralelo disso, a gente tava até falando, porque a sainha de insider que estou usando agora é uma sainha curta. E eu meio que perdi o hábito. Eu usava muito no começo quando eu comecei a trabalhar no Omelete. E aí veio a pandemia, e aí você fica dentro de casa, não vou usar saia dentro de casa, né? Porque, pelo amor de Deus. Então eu comecei a usar calça, tal, não sei o quê. Fazia muito tempo que eu não usava saia curta. Sim. E aí eu coloquei a saia hoje antes de sair de casa. O Renato chegou pra mim e falou: nossa, como você tá bonita. O que aconteceu? Eu falei: a roupinha que eu tô usando aqui. Nossa, mas você tem umas pernas tão bonitas, você pode usar mais sainha. Aí é verdade, né? É verdade. Porque aí você perde o hábito. Eu acho que tem algumas coisas também, que era o meu outro ponto, tipo... Existe um momento que você fala, eu sou dona de mim, eu posso fazer o que eu quiser, e aí você mete o louco. E aí você janta sorvete, entendeu? Olha. Você vai dormir muito tarde, você acorda muito tarde. E aí também tem o outro momento onde você percebe que a vida está acontecendo. Que você acordar está cedo envelhecendo. é ótimo pra você aproveitar o dia. Um dos meus maiores prazeres é jantar cedo. Alguém que falou assim, vamos marcar pra jantar? Vamos. Que horas? 6h30, 7. Deus me livre. Maravilha. É tudo que eu gosto. Tudo que eu quero. Rolês à tarde viraram um must. pra mim. Nossa, sim. é Nossa, muito com bom. certeza. Mas é que eu acho que existe isso, tipo, que você... E aí depende também, vai de pessoa pra pessoa, mas que você vive um pedaço da sua vida adulta ali, o início da sua vida adulta meio de uma maneira inconsequente. Sim. E aí depois você percebe, putz, a vida cobra, né? Depois Não O é rolê isso. chega caro. Mano, assim, eu tenho uma coisa que me mostra muito bem que eu estou envelhecendo, que é jogar futebol. Eu jogo bola Você com... sente. Com a mesma galera desde que eu tinha 17 anos. Faz 20 anos esse ano que a gente joga bola junto. Meu Deus. Então, a gente começou em 2005, todo mundo moleque, eu tinha 17 anos. Chama seu pai, chama meu pai, blá, blá, blá. Vamos jogando. Aí era aquela coisa, putz, eu chegava 10h30 da manhã, o cara era nosso amigo, não tinha próximo. Nossa, a gente teve uma vez que foi até 4 horas da tarde. Teve uma vez Tá maluco. que eu me formei na faculdade, fui pra festa, enchi a cara, bebe, fica com uma mina, vai pra não sei aonde, o rolê acabou 9h30. Peguei o relógio e falei, pô, futebol é daqui a pouco, hein? Eu fui jogar bola, eu liguei pro Você brother foi meu. muito jovem. Eu liguei pro brother meu e falei, mano, me leva uma bermuda
E aí ele Levou levou, bermuda. aí tinha uma chuteira, pronto, joguei bola, ainda cheguei em casa, dormi, pronto, acordei de novo no outro dia. E aí É corta isso. pra hoje. Ontem eu fui na pré, hoje eu liguei pra minha personal, falei, não vai rolar, não dá pra ir, porque eu estou morta com farofa, não tem a menor Exatamente. condição, eu vou machucar alguma coisa. Hoje, se eu não dormir bem, eu não consigo jogar bola. Então, assim, eu Não consigo era viver, isso. entendeu? Então, assim, eu preciso dormir cedo, eu preciso passar um sábado limpo, eu não posso cheirar bebida, que senão eu cheirar Cheirar bebida, bebida, vai passar passar mal. roupa, mas, Sabe? entendeu? Ficar A tranquilo bebida- em casa pra acordar no outro dia com a possibilidade de eu jogar bola e eu ainda tenho que me alongar. É claro. Antes de começar, eu preciso me alongar bem. Mas de fôlego você Se não aguenta o dá. jogo todo. Mais ou menos. É muito estranho, sabe ver o quê? É uma pessoa fazendo o que eu fazia quando eu era jovem. Porque assim, meu corpo mudou. Quando eu era novo, eu corria muito. Era gol, corre, volta, corre, velocidade. E aí, eu fui ficando mais velho, eu fui perdendo a velocidade. E aí, esses tempos atrás, foi jogar um cara que eu era bem novinho e ele corria muito. Eu falei, putz, A velocidade da Olha, juventude. olha era bons eu. tempos. Puta merda. E aí Não é cê velocidade, é sente- estamina. Então, aí você sente muito, assim, sabe? Tipo, eu não tenho mais aquele arranque. Eu tô mais pesado, lógico. Antes eu era muito magrelo. E aí você fala, putz, aqui dá pra sentir bem o peso do O peso tempo. da idade. Não, é muito doido, porque assim, eu sempre fui uma pessoa melhor noturna, então eu sofro muito nessa empresa. Muito. Porque todo Somos mundo é matutino. diurnos. Todo Somos. mundo. Ou vi- ela manda mensagem meia-noite e Meia- 20. é. E eu mando- Ninguém responde. Não, mas eu já mando sabendo que elas vão ver amanhã, Meu 6 celu- da manhã, enquanto eu Meu estou indo celular dormir. nem apita nesse E horário. eu tô Meu num também momento era, fi. que é assim, mas que eu entendi. É uma coisa do meu corpo. Porque todo mundo, a vida inteira, me contou a falar assim: acordar cedo é costume. É só acordar cedo. Não. É só É acordar. de pessoa E, pra pessoa. e eu não consigo. Assim, eu passei o colégio inteiro fazendo isso. Eu ia trabalhar. Eu tinha um emprego que eu entrava 8 da manhã. E eu tinha que pegar ônibus, metrô pra chegar. E eu tinha que acordar, sei lá, 5h30 pra chegar. Nunca. Então, assim, hoje que a gente tem um mínimo de privilégio de conseguir modular nossos horários. Então, assim, enquanto as meninas já fizeram todas as atividades delas, 6h30, elas largam a caneta, eu tô começando 6h30 a fazer meus Olha. roteiros aqui, entendeu? Então, eu acho que a Nossa, gente... te deu 6, assim, pra mim. É, assim, nossa, eu tô para de tentando funcionar. trabalhar, mas não tá, Já não tá indo saindo mais. mais. Eu tô aqui, ó. Eu tô no meu auge. Eu Deu tô assim, vamos, 7h30, bora. eu já tô assim, tirei a maquiagem, tomei meu remedinho de dormir, já estou quentinha. Ontem eu deitei, era 8 horas da noite. na Aí, ó. cama. Mas uma coisa que eu penso muito é que, assim, a gente se coloca muito essa pressão, assim, ai, porque eu tenho que ir na academia cedo, ai, eu tenho que fazer não sei o que cedo. Mas tem pessoas que não funcionam de manhã. Sim. Eu. E não tem que pegar essa pressão de tipo, ai, não, tem que ser uma pessoa diurna. Claro que você tem que funcionar minimamente, porque a gente trabalha todo mundo junto, Sim. a gente precisa trabalhar Mas num precisa horário de um bom. horário de trabalho, né? Exatamente. E eu que me foda. Mas, por exemplo, tipo, o Tobias, ele vai na academia 10 da noite, porque é o Sim. horário que ele funciona pra ir na academia. E tá bom, entendeu? Eu, como uma pessoa que viveu com Patrícia Gomes e meus pais, eu acho que é muito o costume da casa também. Sim. Porque meus pais, eles funcionam noturno. Eles são pessoas noturnas de você falar, não, 3 horas da manhã tá meu pai vendo UFC, minha mãe fazendo uma coisa na cozinha, minha irmã vendo série, eu tava tocando violão, Sim. sabe? Tipo... Meu Deus, que pesadelo ser vizinho Que de vocês. pesadelo. A gente não, sempre foi a gente foi muito silencioso. Tocando violão 3 da manhã? Só aprendi já pode, dedilhando, fazendo um negocinho aqui. E aí, depois que eu fui morar sozinho, e aí eu julgava a Bel por acordar muito cedo, e depois eu virei a pessoa Julga, que acorda mas muito faz. cedo. Exatamente. Eu acho que não é se acostumar ou eu consigo ficar melhor de manhã. Eu ainda tenho mais dificuldade de manhã do que eu teria de noite. Mas eu acho que não ter a influência do ambiente Entendi. ajuda a Com acordar certeza. cedo. Você encontra o seu ritmo. eu- né? É, Seu eu encontro próprio o meu ritmo. Eu estive com o Fábio Gomes no momento antes dele fazer essa transição, que foi um dia que a gente teve que acordar 3 da manhã, 4 da manhã pra Nossa! trabalhar na CCXP, Foi. que a gente tinha ensaio, que a gente fazia o painel do Ah, Prime sim. Video. chegou e no a gente aeroporto. não é, e a gente ia, mas a gente ia pra fazer Judy entrevista Foster. da Jodie Foster. E aí eu A lembro de série do... Como que era o nome da True- série? True True Detective. Tudo é teste, é muito boa, muito boa. essa E aí temporada. eu lembro do Fábio no carro, a gente voltando, e era 8 da manhã ainda. Ele, meu Deus do céu, como assim? Como assim? Ainda são 8 da manhã? Não é possível! O dia fica muito maior, né? E Fica. assim, no meu caso, agora que eu faço academia de manhã, 7 horas da manhã também, parece que as coisas conseguem encaixar melhor. O meu dia ficou menos corrido depois que eu fui pra esse A horário. ansiedade diminui. É.
Vamos ver, mas sim. Mas eu acho que pra gente até fechar esse assunto de envelhecer, eu tenho uma pergunta primordial pra vocês. Porque quando a gente assiste, de repente, 30, existe a menina de 13 que quer ter 30 e existe depois a mulher de 30 que queria voltar até 13. Pra cada um de vocês, quando eram jovens, vocês queriam ser mais velhos? E vocês agora que estão velhos, queriam voltar à juventude? Ou como funciona na cabeça de vocês? Eu queria ser velho, mas eu tinha aquelas ilusões de quando eu for mais velho, eu vou poder fazer o que eu quiser, e a hora que eu quiser. Mas depois que, né, você chega e você vai vendo o que a vida faz, os boletos que a vida cobra, em diferentes áreas, aí você fala, putz, lá era bom também, né? Antigamente era bacana. Eu não queria voltar, eu só queria ter um pouquinho menos das pressões da vida adulta. Pode sabe? ser. Eu acho que isso se resolveria como sendo muito rico. Porque pessoas ricas... A solução é basicamente essa. Você vê pessoas ricas, tipo, eu tenho 45 filhos, mas não tem problema, porque eu consigo criar todos eles com todo o dinheiro 40 do mundo, babás. com 40 babás e tá tudo certo. Sim. Eu tenho uma coisa que, assim, eu sempre tive síndrome do Peter Pan. Desde que eu sou jovem, muito jovem mesmo, eu nunca quis envelhecer. Envelhecer pra mim era um tabu. Então, assim, tanto que aniversários, todo mundo sabe, eu tenho uma coisa com aniversários, inclusive este podcast está indo no ar um dia depois do meu aniversário. Então, eu tô num ponto que, assim, eu sempre tive essa síndrome de não querer envelhecer, de querer, eu sentia, não, eu sou muito jovem, ainda não tenho dinheiro pra fazer as coisas que eu quero. Eu quero conquistar as coisas rápido, porque eu quero ir em show, eu quero ir pra Disney, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa. E assim, aí eu fui envelhecendo e percebendo que as coisas não estavam acontecendo no ritmo que eu queria que acontecesse. Então eu me desesperava mais com a idade. Então eu ficava, meu Deus, eu tô ficando cada vez mais velha, os sonhos não estão chegando e as coisas não estão batendo. Então eu sempre tive eu nunca tive essa coisa de quero ficar mais velha logo. Sempre quis quase que frear, assim. Aí, quase agora, assim, recente, anos recentes, até quase meio que pós-pandemia, assim, que eu comecei a fazer as pazes com o fato de envelhecer e de os sonhos mudarem e de tá tudo bem a gente seguir o nosso próprio ritmo, que eu acho que o fato da gente ter criado a nossa própria empresa mudou muito a minha cabeça disso, né? A gente ter tido a coragem de apostar num negócio nosso. Falei, tá tudo bem se eu não conseguir ainda viajar pro lugar que eu queria, tá tudo bem se eu não tinha dinheiro naquela época e agora eu posso ir no show do My Chemical Romance. Então, eu acho que não voltaria também. Se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, eu ia falar, não, com certeza. Quero ser jovem, eu quero ser jovem pra sempre. E hoje eu tô mais confortável com as minhas rugas, sabe? Eu acho que é isso. E você, Bel? Quando eu era jovem, eu queria ter sempre, assim, 20 e poucos anos. Mas era por causa de um motivo principal. Você, nem por ninguém. Por causa de Fábio Júnior ou Raimundos. Eu tinha um motivo principal, porque eu queria muito dirigir. Eu sempre tive muita vontade de dirigir. Quando eu era criança, entrava no carro do meu pai na garagem. Eu lembro, eu entrava na garagem da casa da minha avó, entrava no carro do meu pai e ficava fingindo que eu tava dirigindo. E era tipo um sonho meu dirigir. Acho que é por isso que eu gosto de dirigir até hoje. Mas conforme eu fui crescendo, eu acho que o 30, pra mim, foi uma idade que eu fiquei muito... Putz, eu comecei a me sentir velha, sabe? Assim, falei, nossa, agora eu saí da casa dos 20, agora vem os 30, tudo. Então, pra mim, foi difícil fazer 30. Só que, hoje em dia, quanto mais velha eu fico, eu acho que eu tô cada vez mais confortável comigo mesma, sabe? Assim, eu acho que, por exemplo, eu relembro minha infância, minha adolescência, tudo isso com muito carinho. Foram épocas muito boas da minha vida. Só que eu, hoje, sou muito mais eu do que eu era antigamente. Então, eu gosto muito mais de mim mesma hoje. Sim. Então, assim, por exemplo, ano que vem eu faço 40. E vai ser um marco muito grande na minha vida, assim. Eu estou preparando meu psicológico para isso faz um tempinho. Mas eu tô muito bem comigo mesma, sabe? Assim, a minha ideia da minha vida aos 40 anos é muito diferente do que foi antes. Mas eu tô feliz, sabe? Assim, é tipo, na vida não é perfeita. Tem vários dias que a gente não tá bem. E tem coisas que abalam a gente, tudo isso. Mas, no geral, eu tô bem comigo mesma, sabe? Assim, então, eu estou num momento muito bem com o meu envelhecimento. E eu me sinto mais capaz de fazer coisas quando eu tinha 30 e poucos anos, por exemplo. Entendeu? Hoje eu sinto mais isso por eu estar mais confortável comigo mesma, assim. Eu me sinto exatamente igual, assim. Pra mim, eu sinto que eu evoluí e eu estou confortável. E, obviamente, tem muita coisa pra melhorar. Você fica pensando, você fica repensando
como você é, por que você age de certa forma e tal. E fica tentando melhorar você mesma, mas eu acho que a consciência, a autoconsciência que eu tenho hoje, não trocaria por nada, Né? sabe? Eu acho que ela me permite viver melhor as coisas, sabe? As minhas relações, e pensar melhor, e aproveitar, e não deixar certas coisas no caminho. Então, assim, estou feliz. Também farei 40 ano que vem. É um número pesado, É um até porque número você pesado. sente, assim... É metade da sua vida? Sim, Até quando eu sim. vou? Hoje em dia tem muitos senhores centenários. O Japão Tem, está né? sempre cheio Minha de avó- centenários. Minha avó foi até o 100. Não é? Minha avó tá com 94. Mas assim, será? Será que eu vou ter qualidade de vida também? Então, assim, você fica. Mas assim, quero que os próximos 40 sejam muito bem vividos. Assim. É muito doido, porque esse rolê de... Eu tive uma infância muito boa, eu cresci, sabe, na piscina com os meus primos, na chácara do meu avô. Meus avós eram pessoas muito carinhosas. Só que assim, eu sinto que o fato de eu não ter crescido com irmãos e de eu ter crescido com pais que trabalhavam muito, eu tive que amadurecer muito rápido. Então eu sinto que eu nunca olhei pra frente pensando, nossa, eu vou ter autonomia, ou eu vou ter... Porque eu também nunca fui essa pessoa que... É isso, assim, eu não gostava de festa. Minha faculdade não foi uma coisa que eu saía pra beber à tarde, ou que eu ia nos jogos da faculdade. Não, eu já trabalhava na minha faculdade, sabe? Então, tipo, eu não gostava disso também. Então, não era uma coisa que eu queria fazer. Eu sempre fui muito mais caseira, eu sempre fui muito mais de... E é isso, assim, eu tive que lidar com coisas muito pesadas quando eu era muito jovem. Então, eu sinto que eu sempre fui muito adulta. Muito madura pra Sabe? essa idade. Então eu não sei, assim, não, eu não tenho vontade de voltar. Eu sinto que eu tive que desenvolver habilidades de conversa e de convencimento e de cuidar de pessoas que eu não precisaria estar cuidando, não poderia estar cuidando com a minha idade naquele momento, mas eu tive que cuidar daquelas pessoas muito cedo. Então, tipo, hoje eu sinto que eu posso... E aí não é ser essa pessoa inconsequente, mas é, tipo, explorar mais. É isso, sabe? Ser mais livre. Eu nunca quis verdade. pintar meu cabelo de outra cor. Hoje, se eu quiser, talvez eu pinte, sabe? Se eu quiser ir viajar pra um lugar, se eu quiser, sabe, tipo... É isso, eu tenho 4 bichos em casa. Nunca imaginei que eu ia ter 4 bichos em casa. Eu acho que a única coisa que eu queria quando eu era criança era... Te amo, mãe. Mas era não viver sob as regras daquele... Sim. regime caseiro, sabe? De tipo, minha casa, minhas regras. Quando você tiver seu próprio teto, você faz do jeito que você quer. E hoje eu faço do jeito que eu quero. Mas também, se eu não lavar louça, ninguém vai lavar. Entendeu? Sendo que naquela época eu tomava bronca porque eu não lavava louça, mas minha mãe lavava. Então eu acho que existe dentro da minha cabeça essa dicotomia de eu não quero voltar pra aquela época, mas hoje eu também tô bem, sabe? Tô feliz agora. Eu não sinto que... Pra mim a idade é só um número. Eu não sinto Sim. que eu tô perdendo nada. Eu sinto que eu tô ganhando. Cada dia que passa, eu tô ganhando alguma coisa. Eu não sinto que, tipo, eu estou na metade da minha vida, o que ainda vem por aí. Não, eu tô aqui, 34, Eu acho sabe? que é só quando você para pra pensar em número, assim, sabe? Mas eu não é. Sim. Eu acho que, tipo, eu acho que o que você falou envelhecer pra mim é liberdade. É Liberdade, é isso, estar vivo e liberdade. Ouçam, jovens, ao invés de Ouçam, ficar com jovens. vergonha, É. sabe? Nossa, vamos celebrar que a gente tá vivo. O mundo Abraça está o acabando, que você estamos vivos, vamos gosta. aproveitar. Faz o que você quiser. Né? Vive! 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 E porque o lema deste canal é: se você gostou, você venceu. Então, vença sempre! Exato. Inclusive, Se Você você gostou, Você venceu. cada dia um ritmo. É sobre isso. Nessa semana vamos falar se a gente venceu ou perdeu, depois um programa inspirador. Eu achei que a gente foi inspirador. Nossa, hoje. inspirador. Eu achei que foi inspirador. Assim. Eu Exatamente. senti. Vou começar então, eu Começa. falo Começar. que eu venci. Olha! Olha, finalmente, Olha. né? Mas eu venci porque eu assisti eu fui ver um filme de terror no cinema chamado Juntos. Que é um filme de terror muito maluco. E fazia tempo que eu não sentia medo real. Que a gente fez um programa agora, né? Podcast falando de terror. Fazia tempo que eu não sentia... De eu ir dormir e ficar imaginando as coisas. Sabe que você falou? Que eu tava mó assim. Ah, não, gente. Ai, Depois eu nem acredito acaba o em filme, eu nada. nem vejo nada. E eu não consegui dormir. Porque me deu um susto real. Só que eu perdi apenas 10%, porque o Fábio foi junto comigo, né? Fomos um acompanhante do outro. E foi péssimo, porque ele não foi um bom apoio emocional. Porque o filme... Ela berrava. Não berrava, não. Ela fazia um...
Então, porque me dava susto. E aí eu saía involuntário e fazia... E aí o Fábio, ele olhava... E eu queria pegar no braço, assim, porque eu tava com medo. E eu ficava... E aí ele olhava assim, aí ele... Só olhava assim, com o olho pra cima, assim... Ai, É que a Paty, ela gosta de Irmãos. bater também. Então, depois de um certo tempo vivendo com ela, você perde um pouco a paciência com essas coisas. Vocês nunca foram tão irmãos nesse canal que nem neste momento agora. É o momento mais irmãos, Sem paciência nenhuma. Nada, foi assim, Nenhuma. irmãos. Eu precisando de um apoio emocional no meu momento de medo. E o irmão, ai, Patrícia, para. Ai, saco. Eu não falava ai, exatamente saco. assim, mas eu tava de saco cheio. Eu olhava pra cima, assim, do tipo, ridícula. E aí eu fiquei assim, mas o filme é muito bom. Esse filme é muito muito bom doido. mesmo. É body horror, assim, meio tipo, pensa substância com muitos elementos de terror. Então, assim, curiosa. gostei. Muito bom. Curiosa. Eu vou falar de um negócio de uma... Pra mim é uma derrota, porque a sensação me trouxe uma sensação ruim de novo. Porque vai sair um canal novo agora de esportes, que é onde era a antiga Loading. E No mesmo prédio. No mesmo prédio com o mesmo CEO. Ó, toda a sorte do mundo pra quem estiver entrando nesse canal. Nesse projeto. Mas nesse projeto, se você acreditou, mano, vai firme. Mas se prepare pra o que vier, sabe? Não tenha medo do que vier. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Por uma experiência pessoal, porque, tipo, ver isso acontecendo me remeteu a esse ano, faz 5 anos que vai fazer 5 anos que a Loading começou e pouco depois terminou. Implodiu. Implodiu em 6 meses. E o dia da demissão, sempre, tipo, quando eu volto naquele dia, é um dia muito... me trouxe a sensação do dia da demissão, sabe? De olhar e lembrar daquele dia. Quase uma porque- memória muscular, né? É, sabe? Tipo, de olhar e foi automático, veio na hora. Assim, de olhar aquilo e falar, nossa, velho... De lembrar, putz, eu tava me preparando pra entrar no programa, tava me maquiando. Não sei o quê, vamos fazer uma reunião rápida. Aí pra quê? Porque Posso fechou te o dar canal. uma sugestão? Vamos fazer um podcast falando sobre esses momentos de transição da nossa vida profissional? Podemos eu acho que pode falar, ser bom, né? pode ser uma boa. Eu acho tema. uma É bom, é É um bom. Eu tema. acho, Mas temos assim, muito o que falar sim. sobre isso. Mas enfim, me deu essa sensação, sabe? Te deu gatilho. Me deu gatilho. Então, Gatilho, assim, pronto. boa sorte se você tá lá. Mas, ó, esteja preparado, mas vai na fé. Lá o prédio é muito legal, só que é isso. Pra mim, foi um gatilho. A gente vamos preparar um programa pra destrinchar mais isso aí. Falaremos. Eu só vou falar que eu perdi pelo motivo que o Fábio falou anteriormente sobre você não dormir o suficiente. E eu estou sentindo que meu cérebro, assim, está, assim... Moído. Paçoca. Moído, uma paçoquinha. Porque eu não tenho problema pra dormir. Meu problema é acordar, não dormir o suficiente e acordar e eu não durmo mais. Não tem jeito. Eu tentei. É a Eu mesma coisa que tentei. acontece comigo. Eu acordei 4 da manhã, eu tinha ido dormir 00:30. Meu Deus. Porque esse é o problema, é quando você sabe que é a hora que você foi dormir. E aí, eu tentei. Aí eu fechei, eu tentei fazer a meditação que a psiquiatra me mandou, não funcionou. Aí eu começava a pensar, eu começo a pensar um monte de besteira. Aí não, eu vou assim, eu cérebro não para. imagino, nossa, eu imagino a morte de todo mundo. Eu começo a imaginar, nossa, assim, meus piores pesadelos, perdendo todo mundo que eu amo. Eu começo assim, vai numa espiral Ai, credo. de terror e medo, assim, é horrível. Quando eu era pequena, eu tinha isso, e aí eu ficava rezando e falava, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu tinha um tercinho. E a doida, é de madrugada, eu não sou uma pessoa ansiosa no dia a dia. É quando eu acordo de madrugada, minha cabeça vai assim pros piores lugares Depois eu vou te possíveis. ensinar uma técnica que tá me ajudando muito a pegar no sono mais fácil. Ó, Depois eu vou te ensinar você me ensina, essa mas técnica. assim, é e aí você isso. testa e depois você conta que se deu certo. Vou contar Se der deu certo, a gente conta no podcast. Mas geralmente eu acordo, eu levanto, aí eu vou pra sala, começo a assistir alguma coisa, aí às 6 horas eu ia acordar pra ir pro Pilates. Aí eu já não vou pro Pilates, porque eu não dormi, eu não consigo ir. Aí eu saio, às vezes, às 6, aí me dá sono de novo, aí eu vou deitar pra conseguir trabalhar, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Enfim, dormir muito bom, gostoso, adoro. Preciso dormir pelo menos 6 horas por dia. Justo. Correto. Eu venci 2 vezes essa semana. Braba. Posso falar Nossa, 2? humilhando, Pode. Posso falar 2 vencimentos dessa Vai, semana? por mim, pela Natália. Exato. Eu tô num processo de vários médicos pra entender várias coisas e tudo mais, mas esse processo começou porque eu não estava gostando do meu corpo. E aí fui atrás disso tal, e tentar mudar essa rotina, tentar mudar a alimentação, tentar mudar a rotina de exercícios, acordar cedo. É uma reeducação geral, assim, não é uma coisa que você faz do dia pra noite. É um processo que já vem durando 2 anos aí, que eu tô, é isso, assim, numa batalha eterna com dieta, com medicamento, acompanhamento médico, psiquiatra, psicólogo,
todos os profissionais que podem me ajudar nisso. E esse final de semana, eu decidi provar uma roupa. Uma roupa de 1 ano atrás. E a roupa não me serve mais. Ela Está ficou muito, larga. muito larga em mim. E eu fiquei muito feliz. E foi a primeira vez em muitos anos que eu me olhei no espelho e eu fiquei feliz com o que eu vi. Porque eu tô saudável, a minha pele tá boa, o meu apetite tá ótimo, eu não tô tendo, tipo... Eu tô arrepiada. Eu tô dormindo bem, sabe? Eu tô indo atrás dessas coisas, eu tô mudando tudo, assim, eu tô bem. Eu olhei as fotos e eu falei, mano, não é possível. E eu não paro de olhar essa foto. Eu tô muito feliz, sabe? Enfim, eu fiquei muito feliz com isso. E aí, a outra coisa, eu fiquei muito feliz que Corre que a Polícia Vem Aí é muito bom! É muito bom! Eu tava vendo ontem Leslie Nielsen e vou ver Liam Neeson também. Cara, o filme é muito, muito, muito bom. Eu acho que... Eu já falei aqui um pouquinho no começo do vídeo, eu tava com muito medo do que poderia ter acontecido. Deles mudarem essa dinâmica de humor idiota que tinha no original, sabe? E continua idiota. O Liam Neeson tá muito bem, muito bem. O Paul Walter Hauser tá muito bem. Tá todo mundo muito bem. Ele faz piadas ainda com o original. Tem piada escondida, tem piada que eles não falam nada. Aí você tem que olhar, tipo, no fundo, assim. Eu vou contar uma única. Não vai Eu vou contar que Não, eu não vi o filme. Eu fiquei brisando muito que é Leslie Nielsen, Liam Neeson. Exato. E aí, nossa, eu tô assim, gente, são as mesmas iniciais. Não conta, senão a gente vai contar de sexta-feira muito mais Não, louca. é, doida. gente, sexta-feira Não muito quero bom. saber. Bom, calma! Calma. Aline pra você que não conhece, Não a sou. Lorde Sim. deste grupo, a Aline é conhecida por dar grandes spoilers e falar, gente, Não é não dar importa. spoiler. Não O que importa, importa é tudo a bem, jornada. Posso terminar de falar? Ou vocês vão continuar me enchendo o saco? Guarda uma água. Não, mas é porque tem muita piada de fundo, assim, que eles não falam nada e se você não olhar, você perde a piada, sabe? Tem piada de coisa escrita que não dá pra traduzir. Tem piada de... Eles fazem muita homenagem ao filme original, mas eles também têm piadas autênticas e novas nesse filme. E, cara, assim, sério... Tem uma entrevista do Leslie Nielsen, porque Corre que a Polícia Vem Aí era uma série, antes de virar um filme, chamada Police Squad. E a série, ela durou pouquíssimo tempo na televisão. E tem uma entrevista do Leslie Nielsen que perguntam pra ele, pô, agora que o filme foi um puta de um sucesso, por que você acha que a série não deu certo? Ele falou, olha, eu vi uma crítica e eu falei, putz, acho que é isso mesmo. Ela falou, essa é uma série, né, e no caso também o Corre que a Polícia Vem Aí, o filme, é uma série que você precisava assistir. Então você precisa prestar atenção. Você precisa estar focado. Não dá pra você colocar e fazer outra coisa, sabe? Porque as piadas são muito visuais. Tem muita gag que você... Sabe? É trocadilho, é palavrinha, não sei o quê. E aí, isso é um negócio foda. E eu fico feliz que tiveram isso no novo Cara, eu filme. fiquei muito Maravilhoso. feliz, muito feliz. E eu também vou falar 2. Que eu perdi uma coisa e venci outra. Eu primeiro perdi porque eu falei semana passada aqui que eu tava lendo, né, os livros da Chloe Walsh, que é a série chamada Boys of Tommen, Os Garotos de Tommen. E eu acabei o último livro, agora eu não tenho... Não tem mais o que ler. Não tem mais o que ler. Amiga, posso dar uma dica? Lê Jogos Vorazes, é tudo. Eu já li, amiga. O nosso. Soube até uma cena colheita? Só esse que então lembrou. não é todos. Aí não é mas todos. agora eu tá na ressaca literária, entendeu? Agora tá difícil. Mas eu ganhei porque esse merchan da Insider foi muito maravilhoso. E essa calça que eu estou usando agora, eu tô paquerando ela. Faz mais de ano que eu entro lá no site da Insider e falo, nossa, essa calça ia ficar tão bonita. Ai, que bonita essa calça. E eu ganhei essa calça, eu tô muito feliz com isso. Muito bem! Insider, 1010! Valeu, Insider! A gente tá muito feliz de Ganhou ter... amigas e clientes. Exato. A Insider ser amiga, com as vitórias de todos, com as derrotas a gente, né, passa gente por aprende, cima. a gente aprende com as derrotas. E, então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, vire membro também do nosso canal, que a gente tem coisas exclusivas vindo por aí. Um beijo, esse podcast ficou enorme. Até o próximo. Tchau! Filmes, séries e livros citados nesse episódio. Uma sexta-feira mais louca ainda. Corra que a polícia vem aí. O original e o remake. Lista de Schindler. Star Wars Ameaça Fantasma. Busca Implacável. Last Showgirl. Golden Girls. Sex and the City. Friends. True Detective Night Country. De Repente 30. Juntos. A Substância. Police Squad. Série de livros Boys of Tommen.
série de livros Jogos Vorazes. Esse podcast é uma realização do Unicim.